estar aqui com vocês e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o contrato de serviço autônomo. Muito tempo atrás, quando eu ainda estava estudando, eu fui receber essa informação de que havia essa possibilidade. Na época eu trabalhava num pet shop, né? Quando eu estudava ainda para o curso de Direito. E a minha patroa, né, empregadora, ela queria fazer esse tipo de contrato, acabou que eu não fiquei, não foi interessante para mim na época, mas é uma previsão da CLT, veio com a reforma e é muito importante que a gente fale sobre ela, porque é uma possibilidade que todos têm de prestar um serviço para outra pessoa sem que se tenha um vínculo empregatício e não ficar sem seus direitos, porque esse contrato também te dá garantias dos seus direitos enquanto você estiver trabalhando como prestador de serviço para o tomador, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês o artigo que fala, só para que vocês entendam um pouquinho, tá? A base legal é o artigo 3º da CLT, que define o empregado como toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sobre a dependência deste mediante salário. Esse é o empregado, tá? Aquele CLT que é registrado em carteira, tudo bonitinho, tá bom? Então, para que você possa usar esse contrato de prestação de serviço autônomo, ele não pode existir o que está vinculado no artigo 3º da CLT, porque aí foge dos direitos de um prestador autônomo, ele já passa a ser um empregado. Então, se houver subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, que a gente fala que são os princípios da CLT, os princípios da consolidação das leis do trabalho, então já foge muito daquilo que o contrato em si, ele apresenta para você, porque ele também é um negócio jurídico, então apesar dele ser vinculado e vir com a reforma da CLT, ele também é um negócio jurídico, a gente está falando de um contrato, tá? A Lei 13.429 de 2017, que é a reforma da CLT que eu falei para vocês, ela permite a terceirização da atividade fim, tá? E meio, desde que observados os direitos dos trabalhadores. Aí a gente vai para o artigo 4A, que fala, vou ler para vocês. Contratante é a empresa que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços determinados e específicos. Parágrafo 1º fala: a empresa prestadora de serviço contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores e subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Tá? Isso significa que a empresa tomadora não pode exercer o controle direto sobre empregados de prestadora, sobre pena de caracterização do vínculo de emprego, que aí é o que eu falei para vocês, foge muito do direito de realizar o contrato de prestação de serviço autônomo. O nome mesmo já fala, prestação de serviço autônomo, tá? Tem a doutrina que eu separei aqui para vocês, que eu vou ler, que é do Maurício Godinho Delgado, eu gosto bastante deles. Também, eu gosto também da Maria Helena Diniz, mas eu achei interessante trazer para vocês sobre esse doutrinador, tá? Ele diz o seguinte: o contrato de prestação de serviço, quando irregular, pode mascarar uma verdadeira relação de emprego, sendo passível de reconhecimento pelo judiciário trabalhista, tá? Então, dessa forma, o que acontece? Caso o prestador seja subordinado ao tomador, vai caber o reconhecimento da relação de emprego, tá? E aí entra todas as verbas trabalhistas, todos os direitos de um empregado que eu falei para vocês, tá bom? Com o pagamento dos direitos correspondentes, que é, além das verbas trabalhistas, também outros direitos, que a gente fala de seguro desemprego, FGTS e outros direitos afim. Aí nessa parte, normalmente, o que a gente faz? O empregado procura o advogado para ajuizar uma ação e a gente pede ou a conversão em rescisão indireta ou pedido direto da rescisão, tá? Pede reconhecimento do vínculo, pede a questão da rescisão indireta, que está pautada no artigo 483, a linha D da CLT, que fala sobre o descumprimento do contrato por parte do empregador. É muito importante, é um dos artigos mais importantes. Sempre quando a gente vai fazer um tópico numa petição referente à rescisão indireta, a gente sempre utiliza esse artigo, porque ele é o artigo mestre, né, do tópico. E ele é muito importante para que você entenda que, para a questão do contrato autônomo, que é um contrato muito importante, é um contrato que dá para você utilizar, se souber utilizar da forma correta, tá? Se você souber manuseá-lo da forma correta, ele vai ajudar muito
empresas terceirizadas, enfim. Mas se você não souber utilizar, ele se torna uma arma na sua mão. Então, é muito importante que você saiba os seus direitos direitinho, tudo bonitinho, que você possa ir atrás, conversar com o advogado, entender melhor sobre essa questão da prestação do serviço autônomo. Uma das coisas que a maioria das pessoas falam, e não é verdade, é a questão de ter que abrir uma PJ para ter o contrato de prestação de serviço autônomo. Não é verdade, não é obrigatório você ter um MEI para isso. E você pode fazer o contrato sim, de forma autônoma, sem precisar abrir esse MEI. Não é obrigatório, tá? Isso é uma das questões que eu vejo bastante, tá? O contrato de prestação de serviço, ele deve ser utilizado com cautela no âmbito de trabalho, né? Respeitando a autonomia do prestador, evitando fraudes, como eu havia falado agora para vocês, né? Empresas que utilizam esse modelo, né? Eles devem garantir que não haja subordinação, que eu falei para vocês. Caso contrário, ele pode ser responsabilizado pelo vínculo de emprego, né? Não pode ter subordinação, habitualidade, onerosidade, enfim. Onerosidade vai ter porque é a prestação do serviço, mas não pode ter todos os princípios, né, da CLT, porque aí, se acontecer isso, ele se torna um vínculo. Ele é um empregado e a empresa apenas está mascarando aquela situação, como eu falei, para que ele seja somente um prestador de serviço autônomo, e não é verdade. E isso pode gerar uma multa para a empresa, enfim, dá muito problema, muito constrangimento, e a gente pode evitar, né? Então, é muito importante que você entenda melhor, você pesquise melhor, procure um advogado para saber melhor sobre essa questão, tá? Um dos doutrinadores que eu gosto bastante é o Clóvis Bevilacqua, que ele destaca que, embora haja uma obrigação de fazer, né, essa questão de contrato de prestação de serviço autônomo, que a gente puxa um pouquinho para o direito civil também, apesar de ninguém falar isso, mas ele deve ser exercido com diligência e técnicas adequadas, tá? Podendo ser extinta por conclusão, rescisão ou inadimplência. Tá? Aí já entra um pouquinho na questão do direito civil, tá? Que ele fala o seguinte, eu vou ler aqui da Maria Helena Diniz, né? Que é uma das doutrinadoras que eu amo, apaixonada por ela. E ela fala o seguinte, ela nos ensina o seguinte sobre a prestação de serviços. É aquele em que alguém se obriga a realizar uma atividade para outrem com independência, podendo ou não haver fornecimento de bens materiais, sendo distinto da alocação de coisa e do contrato de trabalho, tá? Então, aqui ela fala da diferença de um e de outro, e ela fala da importância e da independência do contrato de prestação de serviço autônomo. Eu particularmente amo a Maria Helena Diniz. Apesar de ouvir muitas pessoas falarem que ela tem uma doutrina, assim, bem pesada e de difícil compreensão, mas eu não acho. Eu acho que ela traz uma base sólida, ela traz uma base bem enxuta daquilo que a gente precisa referente ao assunto, no caso, a questão do contrato, e eu acredito que a Maria Helena Diniz seja uma referência bem legal para você, principalmente para quem está começando no curso de Direito, enfim, é bem interessante, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. É muito importante a questão da prestação de serviço autônomo, do contrato em si, tanto para o direito civil quanto para o direito do trabalho. Ambos trabalham com esse tópico, né? Mas embora ainda haja essa questão de ser focado no direito do trabalho, que foi um pouco do que eu trouxe para vocês, a gente precisa prestar atenção bastante em alguns pontos, né, para que eles não se tornem negativos em vez de positivos, porque sendo positivos você pode trabalhar bem com esse contrato de prestação de serviço autônomo, mas sendo negativo ele pode trazer pontos bem destrutivos para a empresa, para o empregador, para o empregado, enfim, pontos que talvez pudessem ajudar e acabam piorando a situação, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês, muito obrigada. Tá? Espero que vocês gostem do vídeo, não deixem de se inscrever, de curtir, de comentar. Se vocês souberem mais sobre o assunto, quiser compartilhar, estamos aqui. E muito obrigada!